Olá, gente. Muito bom dia. Toda honra e glória seja dada somente a Jesus. Eu quero dedicar esse devocional hoje para Deus. Eu quero dedicar esse momento ao Espírito Santo. Se você puder pegar os primeiros 10 minutinhos do seu dia e dedicar a Jesus, faça um voto com Ele de estar aqui todo dia. Eu me chamo Luiz Guilherme, 4:30 da manhã eu estou no devocional. A gente lê a Bíblia junto, a gente faz uma reflexão, nós oramos. Você pode ver aqui nos comentários, as pessoas estão ali dando bom dia para Jesus. É uma maneira de criar intimidade e relacionamento com Deus. Se você quer amar a sua Bíblia, se você aceita esse momento de comunhão aí na tua vida, se inscreva aqui no meu canal, é gratuito. E você não paga absolutamente nada por isso. E que eu diminua e Jesus ele cresça. Às vezes questionamos muita coisa. Esse devocional hoje talvez é para uma única pessoa. Nós seres humanos, a todo momento estamos questionando, querendo resposta para tudo, querendo entender tudo ou ter tudo sobre o nosso controle. No devocional de hoje, Deus ele nos mostra que nem tudo precisa estar no nosso controle, fisicamente falando, quando Deus está no comando da nossa vida. E não é feio, não é fraqueza você chegar em oração e dizer: Pai, hoje eu estou cansado. Encerrar o dia dizendo: Senhor, hoje meu dia foi difícil, mas eu estou de pé. Senhor, me ajuda, me sustenta. Olha o poder que isso tem. Você contar com Deus e colocar em Deus a sua confiança. Então eu te convido a curtir meu vídeo, se de alguma maneira ele te abençoa, e deixar aqui nos comentários a seguinte declaração: Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? A leitura bíblica hoje vai ser o livro de Jeremias. Eu já deixo aqui no vídeo para facilitar para você procurar aí na sua Bíblia. Eu estou aqui de frente para a minha janela, onde eu faço o devocional todo dia. Eu olho para o céu e eu digo todo dia: Senhor, seja a luz na minha janela, seja de manhã o meu primeiro pensamento, clareia a minha mente, o meu coração, vai à frente me direcionando, me capacitando, e o Espírito Santo, ele faz isso, quando nós o convidamos de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 1, nós vamos falar aqui hoje sobre o chamado de Jeremias, o profeta que Deus levantou para profetizar sobre as nações. Mas Jeremias também tinha debilidade, ele era ser humano, mas Deus se apossou dele de tal maneira que o usou de forma extraordinária. Jeremias, o profeta Jeremias, ele não está mais aqui. Quem é que está aqui hoje? É o profeta, o pastor Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme, é a Joana, é a Maria. Quem é que está aqui nesse devocional? Deus ele tem se manifestado de uma maneira linda, que a gente já está rompendo fronteiras. Essa mensagem, essa igreja online, esse ministério online já está rompendo nações. Tem pessoas do mundo todo que todo dia se relacionam com Deus. E eu louvo a Deus que já passamos aí de 5.000 pessoas que abrem a Bíblia todo dia cedo. Olha só, você imaginou que você começaria o dia abrindo a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, buscando no Senhor discernimento? O devocional já está acontecendo. A nossa vida é tão corrida, mas se você não dedicar um minutinho e falar: Deus, eu vou parar tudo. Nem que eu chegue 10 minutinhos atrasado no meu compromisso, eu vou dedicar ao Senhor. Agora é o momento que eu vou orar. É o momento que eu vou me consagrar. É o momento que eu vou adorar o Senhor. É o momento que eu vou colocar o Senhor à frente dos meus planos, de tudo que eu fizer hoje, dos meus objetivos. Eu vou orar. Eu quero me conectar, alinhar o meu coração com o céu. O devocional é isso. Amém? Jeremias capítulo 1. Eu já grifei ali onde diz o chamado de Jeremias. Então, se você puder nesse momento, coloque a sua mão direita ou esquerda em cima da sua Bíblia. Fecha os seus olhos, se é possível, e ore comigo dizendo assim: Pai, graças te dou por mais um dia teu ar que eu respiro, pelos meus pulmões, o meu corpo funcionar no dia de hoje. Graças te dou por poder me colocar de pé, caminhar, andar, falar, pela minha visão, pela minha saúde, talvez ainda debilitada
ou debilitado, mas eu já quero declarar cura. E você pode dizer: eu recebo essa cura. Senhor, eu te agradeço, porque hoje pela manhã tu sopraste nas nossas narinas o fôlego da vida. Nós não temos a resposta para tudo e não conseguimos encontrar a solução para tudo no momento que queremos. Mas queremos ter o Senhor na nossa vida, te adorar, te exaltar, Senhor. Então fala com a gente, em nome de Jesus. E quem crê e recebe, diga: Deus, põe no meu coração um amor, uma paixão pela Bíblia, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos aqui no versículo 1 de Jeremias. Olha só, já abri a minha Bíblia. Jeremias, capítulo 1. Tá? Aqui. E diz assim. Muita gente pergunta qual Bíblia eu uso. Eu uso a Bíblia NAA, é Nova Almeida Atualizada, tá? É uma linguagem fácil de entender, evangelística, e dá para a gente discernir bem ali o espírito da mensagem. Eu gosto muito dessa versão. A tua talvez tenha uma linguagem diferente, mas o contexto é o mesmo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anotote, na terra de Benjamim. No versículo 2 diz: a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, o rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, o filho de Josias, o rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. E agora nós entramos aqui onde Deus quer falar. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Eu grifei o versículo 5 com a minha caneta e te convido a fazer aí na sua Bíblia. Olha o que Deus disse para Jeremias. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Leia novamente o versículo 5 do que Deus disse a Jeremias. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E, antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Versículo 5 eu grifei e eu quero ler o versículo 5 mais uma vez junto com você. Ler a Bíblia é isso, é parar, entender. Às vezes a gente vai ler aqui um versículo, um capítulo, um salmo, mas vamos trazer a mensagem para cada um de nós. Versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Deus afirma que conhecia Jeremias antes que ele fosse formado no ventre materno. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. No versículo 6 ele diz, então eu disse, Senhor Deus. Olha o que Jeremias diz para Deus. Eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não terá medo de ninguém, porque eu estou com você. O versículo 8 eu grifarei também aqui na minha Bíblia e te convido a fazer o mesmo aí na sua. Vamos ler o versículo 8 novamente, de Jeremias 1. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. No versículo 9, depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Jerusalém foi levada ao exílio, um período de perseguição, um período difícil, um período de aflição. E Deus levanta Jeremias. E Jeremias se vê incapaz. O profeta Jeremias, ele diz para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar muito bem. Mas Deus diz, você não vai ter medo de ninguém. Deus tocou na boca dele, em outras palavras, dizendo, o que sair da sua boca vai sair de mim. Eu vou usar você. Você tem um chamado. Às vezes, você, como mãe,
Questiona muito. Deus, por que que meu filho é assim? Por que que a minha filha é assim? Você já parou para pensar que às vezes o teu chamado é lutar pela conversão do teu filho e Deus colocou exatamente ele como alma na sua mão, porque ele sabe que você tem um chamado para isso e que você não vai desistir dele em oração? É forte isso, não é? Talvez se fosse outra mãe, outro pai, já havia desistido há muito tempo. Mas ele é uma alma que precisa de oração. O teu chamado não é só quando você está atrás de um púlpito, pregando com o microfone para milhões de pessoas. Talvez o teu chamado é dentro da sua casa, é na sua empresa, no lugar que você trabalha. Às vezes você questiona e diz assim, por que que Deus permitiu eu viver essa enfermidade? Ou Deus me pôs essa enfermidade? Deus não põe enfermidade em momento nenhum. Deus nos encoraja para vencer, Deus nos dá fé para vencer. Mas o teu chamado pode ser curado e mostrar a glória de Deus em testemunho através desse milagre. E Deus, Ele te levantou, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te ungiu, Ele te consagrou. Prova disso é que você está aqui. Sabe esse desejo que você tem de orar, de ler a Bíblia? Esse desejo que você tem de se relacionar com Deus? Esse desejo que você tem de falar com Deus a todo momento? Isso é um sinal claro do teu chamado. E o chamado nem sempre é entregar um panfleto na rua com o endereço da igreja. O nosso chamado, muitas das vezes, ele queima dentro do nosso quarto de oração. Ele queima dentro da nossa casa. Assim como Deus, em um momento difícil, um momento de exílio, um momento de perseguição, um momento de aflição, levantou um profeta, aí na sua casa, Deus levantou você. Aí no seu trabalho, Deus levantou você para pegar essa empresa falida e fazê-la prosperar, para a glória de Deus. Para edificar a sua família na rocha com princípio. Para levar a palavra do Senhor para dentro da sua casa. A Bíblia Sagrada ser aberta na sua casa. Quando você abre a Bíblia na sua casa, você abre a janela do céu sobre a tua casa. Não abrir a Bíblia e deixar ela aberta no Salmo 91, na estante, não. Quando você abre e você a pratica. Não fuja mais do teu chamado, questionando, se lamentando, reclamando, murmurando. Olha para as coisas à sua volta e procure dizer, Deus, assim como o Senhor levantou Jeremias diante daquela situação para ser uma boca, um profeta de nações, levanta a minha vida hoje para ser profeta na minha casa. Levanta a minha vida hoje para ser profeta nas minhas finanças e que as minhas finanças sejam para a glória do Senhor. Olha que maravilha esse devocional. Olha como Deus é grandioso. Nós estamos aqui falando das coisas de Deus, do céu, e você pode fazer desse momento ser profético na sua vida. Você pode agora declarar, Senhor, em nome de Jesus, eu vou viver sim tudo que é profético, não vou fugir do meu chamado. Às vezes eu me sinto incapaz, às vezes eu olho para minha família e eu penso que não tem jeito, mas eu penso que não tem saída, solução, mas me faz entender que quando o Senhor está no barco, coração é quebrantado. Não tem coração endurecido que a fé em Jesus não possa quebrantar. Não tem situação que não possa ser revertida. Não tem mar que não se abra quando Deus está no projeto. Coloque Deus hoje, nesse dia, à frente de tudo. Assim como Deus disse para Jeremias, no versículo 8, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Se Deus estiver à frente da sua vida, da sua família, dos teus negócios, do teu coração, da tua mente, do teu pensamento, do teu caminhar, você não vai ter medo de ninguém. Você não vai ter síndrome do pânico, crise de ansiedade, insônia. Sabe por quê? Porque o Senhor te faz mais que vencedor. Esse momento começar na oração define o seu dia. Declare isso. O meu dia é de Jesus. E eu quero declarar como profeta de nações hoje. Jeremias não está aqui, mas quem está aqui hoje é o profeta Luiz Guilherme, Renato Correia, Karina, Jane João, Nelton Dreyer. Eu quero dar boas-vindas para vocês aqui na minha comunidade, na minha igreja online. Todo dia eu faço isso.
E eu vou colocar o nome de vocês nesse azeite, que eu tenho orado já há quase 2 anos. Aqui, ó. E assim como esse óleo envolve cada nome que aqui está, que seja o Espírito Santo de Deus envolvendo a tua mente, o teu coração, e eu profetizo isso, que na vida de todos venha ter, em nome de Jesus, discernimento e sabedoria. Pastor Luiz Guilherme, eu quero abraçar essa comunidade. Como que eu faço? Eu tenho uma comunidade aqui dentro desse canal, o link está no primeiro comentário. É tudo aqui com o YouTube, não é nada comigo e nem com a minha equipe, é tudo direto aqui. E quando você finaliza o teu cadastro, você recebe um selinho azul do lado do seu nome. Eu tenho culto no lar, culto de Santa Ceia, nós temos mensagem profética toda semana dentro da comunidade. Eu recebo o teu nome no e-mail, você escolhe a opção membro fiel, membro VIP, semeador do reino. E eu quero amanhã ou depois também dar boas-vindas aqui publicamente para você no canal. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos hoje profetizar. Abra sua boca para profetizar coisa boa. Declare isso. Multiplica o galardão no céu. Compartilhe o devocional hoje com alguém que você ama, no teu store, nos teus status. Deixa Deus te usar. Eu sou Luiz Guilherme, esse foi o devocional de hoje. Até amanhã.